Eles buscam uma noite de prazer e sexo. A gente tem feito sempre uma discussão com os gays em relação às práticas sexuais, né? Para que a gente não durma com o inimigo. Mas as verdadeiras intenções deste garoto de programa são bem diferentes. A figura do serial killer sempre desperta muito interesse. São Paulo é a cidade mais populosa do Brasil e uma das mais heterogêneas do planeta. Esse foi um período dramático para as comunidades gays. Primeiro porque muitos amigos estavam morrendo de uma doença desconhecida, de uma doença sem cura. Havia muita culpa, o que eu fiz? A sociedade culpava, vocês são os culpados, vocês trouxeram essa peste. E no meio disso, no meio desse estigma todo da doença, e ainda existia a violência, existia a ideia de que alguém estava matando os homossexuais. Sim, vai faturar, hein? Vamos lá, olha aqui que eu trouxe. Opa, sempre bem, cheguei. Aqui, ó. Passa pra mim aí, que hoje eu tô animado. Aí, ó, 100 conto, hein? 100 conto. Vai ou não vai? É rapidinho, hein? Vai e volta, hein? Calma aí. Vem. Senhor Di Giacomo, bom dia, já cheguei. Senhor Di Giacomo? No dia 17 de agosto de 1987, a faxineira chegou na casa do médico psiquiatra, como ela fazia, uma vez por semana, e começou a fazer a faxina. Um detalhe curioso é que ela, durante todo o dia trabalhando na casa, ela sentia um cheiro estranho, um cheiro meio adocicado, de algo em decomposição, era algo indefinido. Senhor Di Giacomo? Posso entrar, senhor Di Giacomo? Seu Di Giacomo! Quando abriu a porta do quarto, ela sentiu que o cheiro veio muito forte, entrou em pânico, ele estava morto ali já há algum tempo. Nesta época, o Departamento de Homicídios da Polícia Civil da cidade de São Paulo conta com 10 equipes de investigação que operam em jurisdições independentes. Eu
O nome é Marco Antônio Desgualdo e eu trabalhava na equipe F, Fox, de homicídios, da divisão de homicídio naquela época. Minha equipe foi acionada para atender um assessoramento de um local de crime, onde um rapaz, um senhor, tinha sido morto. O psiquiatra foi encontrado amarrado, mãos e pés amarrados sobre a cama dele, com panos enfiados na boca, enfiou até uma perna de uma calça, enfiou dentro da boca. O assassino cometeu um erro primário. Primeiro, ele deixou impressões digitais nos copos, no cabo da faca. Não me parece que fosse um assassino profissional. Os delegados que trabalhavam no caso encaminharam para nós os fragmentos de impressões digitais para futuro confronto com suspeitos que pudesse haver em relação com o caso. A vítima é identificada por uma irmã. Trata-se de Antônio de Giacomo, um psiquiatra de 32 anos. O médico psiquiatra costumava comprar serviços de michês. O michê é o termo que se usa no Brasil para designar a pessoa que vende serviços sexuais para pessoas do mesmo sexo. Usa-se pouco puto, prostituto. Ele frequentava o Trianon. Ele passava com o carro dele naqueles arredores, escolhia um rapaz e levava para sua casa. O Parque Trianon é um parque em frente ao maior museu de arte da América Latina, aqui na Avenida Paulista. Nesse parque, de dia ele é frequentado por pessoas que trabalham na Paulista. No entorno, à noite, ainda é frequentado por garotos de programa. Nem sempre todos os crimes envolvendo garotos de programa são crimes homofóbicos. Muitas vezes são crimes por roubo, por latrocínio. Você está saindo, você quer roubar o dinheiro, você quer roubar o celular, você quer roubar o relógio e acaba acontecendo envolvendo desde uma perspectiva de sexo. Muito difícil você chegar numa delegacia e prestar uma queixa de que dentro de uma situação em que você estava fazendo sexo com outro homem, você sofreu violência ou você foi roubado, porque invariavelmente a polícia vai fazer gozação de você. Nesse dia eu estava de plantão e foi solicitado através de uma mensagem que dizia que havia havido um homicídio na Rua da Consolação, centro de São Paulo. Nós encontramos ele em cima da cama, completamente amarrado, mãos para trás, pés amarrados e amordaçado e o corpo já em estado adiantado de putrefação. E a partir daí começamos a proceder às investigações, para saber quem eram os amigos dele, onde ele frequentava, tudo para saber que tipo de pessoa realmente ele era, porque até então não sabíamos nada dele. A vítima é identificada como Manuel Iraldo Paiva, um dramaturgo de 36 anos. O Maneco, além de ele ser um jovem que despontava no teatro como uma grande esperança, não era um homem feliz.
estava à procura de alguma coisa, como se a felicidade fosse se encontrada na esquina, com aquele calmo grande. Eu tomei grandes porres achando que ia ser feliz. O homossexual, ele é uma caixa de segredos. Cada um tem os seus compartimentos, os seus segredos. Foi um trauma muito grande, porque quer dizer, mais um que foi embora de uma maneira muito violenta. Nós notamos que foram furtados cheques, foram furtados objetos de dentro do apartamento. Apesar de ter passado pelo porteiro, ninguém foi abordado e possibilitou que o indivíduo que o matou, né, teria tirado esses objetos de dentro do apartamento. As pessoas pensavam que era problema de droga ou briga mesmo entre os homossexuais que frequentavam o Parque Trianon. Aí a polícia diziam que estavam investigando, só que pelo tempo que os crimes estavam ocorrendo, todo mundo já estava achando realmente que eles não estavam indo atrás do criminoso porque a vítima era homossexual. No auge da epidemia de AIDS em 1987, os corpos de 2 homossexuais, Antônio de Giacomo e Manuel Iraldo Paiva, são encontrados na cidade de São Paulo. Todas essas mortes foram sendo varridas para baixo do tapete, todas. A polícia deliberadamente deixou na época, é óbvio, por pura homofobia, um laissez-faire. Deixa esses caras se matarem, porque pai de família tá acordado de manhã tomando café, não vai à noite vender ou comprar corpos. Houve manifestação de homossexuais, de vários artistas, inclusive, e porque eles chegaram a pensar que o assassino era algum policial militar que matava o homossexual por homofobia. Eu participei. A primeira parada gay que teve em São Paulo. Eu sou um cidadão. Eu quero entender o mundo, que é bem diferente. O mundo é um fio sempre da navalha. Nós estamos andando nessa navalha. Tem gente que pega a direita, tem gente que pega a esquerda, tem gente que continua em cima dessa navalha até o fim da vida. Nós estávamos de plantão pela equipe F e aconteceu de um distrito da área do 4º distrito policial de Jardins, acionou a equipe para um assessoramento de homicídio no interior de apartamento, no interior de imóvel. No próprio local, ainda com o corpo ali presente, né? Os investigadores trazem a notícia para mim de que era um professor, que era benquista, uma pessoa benquista na redondeza, era uma pessoa correta, honesta, direita, portanto, e que foi morto daquela forma brutal, né? Uma forma, vamos dizer assim, bizarra. Eu conheci o José Antônio Lacosta em 1985, quando ele veio trabalhar na escola. Para nós, aquela situação ficou uma coisa absurda, porque nós não sabíamos da vida dele. Sabíamos que ele era solteiro, que morava sozinho lá no centro da cidade, mas ele nunca comentou nada de opções sexuais, nada, isso não. No decorrer da investigação, nós apuramos que a vítima era homossexual, costumava levar garotos de programa para sua casa. E quando nós investigamos todos os assassinatos, lá juntamos os casos todos, nós concluímos que todas as vítimas tinham mais ou menos o mesmo perfil. Antônio
Ele era calmo, muito querido, mas muito fechado. Segredos, é o que eu digo, cada um leva para si os seus segredos. As suas angústias e os seus mal-estares e os seus bem-estares. Uma coisa é você mexer, outra coisa é você matar. Com requintes de sadismo, de violência, de ódio, que até hoje eu não consigo entender. Pobre rapaz, hein? Que crueldade que fizeram com ele. Pode liberar pro IML. Essa sequência de mortes obrigou que a divisão de homicídios praticamente se colocasse todinha na investigação. E policiais da equipe que eu trabalhava estiveram frequentando locais onde normalmente essas pessoas frequentavam. Encosta aí, pederasta, filha da p. Qual o seu nome, grande? Anderson. Qual o seu nome? Anderson. Fortunato Borges, conhece? Não conheço. Documento seu? Não, espera só um minutinho, senhor. Se manda. Vocês conhecem Fortunato Borges? Não conheço, não. Tá, bichinha, vai embora. Sabia que tinha um maníaco à solta. Só que a polícia não tinha nenhuma pista, não tinha nada que pudesse dar uma indicação. Apenas que os crimes estavam ocorrendo da mesma forma. As pessoas eram mortas, amarradas, tinham o corpo estraçalhado, às vezes muitos até com o corpo, com as vísceras para fora. Era um negócio assim horrível. As investigações se complicam ainda mais devido aos preconceitos e estereótipos da época. Havia famílias que não queriam ser identificadas como parentes de um viado, de um homossexual. Então preferiam que não se falasse. Preferiam que não sequer se investigasse os casos na época. É um pouco difícil falar disso. Os brasileiros adoram ter uma imagem muito positiva de si mesmos na questão da sexualidade. Somos liberais, somos o país do carnaval. A realidade é um pouco diferente. É uma sociedade extremamente patriarcal, machista e violenta, preconceituosa. Então, o preconceito contra os homossexuais no Brasil é muito forte. Pelo menos 3 homens homossexuais são violentamente assassinados na cidade de São Paulo entre os anos de 1987 e 1988. As vítimas são profissionais de boa reputação e de classe média alta, mas sua vida dupla é uma surpresa para seus parentes e amigos. Os casos são investigados de forma independente por 3 das 10 equipes de homicídios da cidade. A mídia teve uma representação muito forte na época. Os jornais chegaram a noticiar que nós estávamos diante de mortes por grupo de extermínios, de gays. Não era comum se falar em assassino em série no Brasil, porque nem se procurava, não se conectavam os crimes. A polícia não era informada sobre esse tipo de comportamento criminoso. O número de homossexuais mortos em São Paulo está aumentando. E praticamente todas as equipes do homicídio tinham um crime semelhante.
foi feito um mapeamento pelo perfil geográfico. Cada caso que era atendido por uma equipe de homicídios, que as equipes de homicídios iam de A a I. E elas trabalham no sentido de trocar informações. E nós tínhamos o perfil psicológico das vítimas, desses taxi boys, desses garotos de aluguel. E foi assim que nós estabelecemos uma direção. O nome do meu irmão era Laíde Josafá Pinheiro. O que aconteceu com ele, eu fiquei sabendo no dia 12 de dezembro de 1988. Na hora que eu cheguei no trabalho, às 8 horas da manhã, uma pessoa veio me contar, falar para mim que tinha uma notícia muito triste para me dar. Então, na hora que ele me falou que meu irmão tinha morrido, eu admirei, né? Falei, não, ele não morreu, ele estava bem, ele falou comigo anteontem, ele estava super bem. Aí ele falou, não, ele foi assassinado. Ali nós verificamos uma brutalidade terrível. A cena realmente era dantesca. A vítima foi amarrada os seus pulsos, para que se evitasse uma possível resistência. Depois de alguns desses tipos de homicídios, que nós encontramos características assemelhadas, o que nós chamamos de assinatura do autor, nós passamos então a desconfiar que havia uma única pessoa que estava fazendo esses crimes. Havia um serial killer. Essa denominação foi dada pelo Dr. Itagiba, que é um estudioso também da divisão de homicídios. O modus operandi dele era sempre o mesmo. Ele conhecia a vítima, ele conquistava a confiança da vítima, geralmente naquela base física, geográfica do Trianon. E ele aproveitava esse contato para entrar dentro do apartamento da vítima, matá-las e roubá-las. As vítimas, de maneira geral, eram pessoas bem-sucedidas, de 30, 50 anos. Todos eles tinham um tipo de uma vida dupla. Eles não gostavam de aparentar que eram homossexuais nas suas posições de trabalho.
Outra característica que foram mortos de maneiras assemelhadas, que estrangulados, normalmente seminus ou nus. Ele tinha uma assinatura própria, que eram o que nós no Brasil chamamos de teresa, que são panos amarrados, formando uma corda. E ele fazia uso dessas amarrações bastante particulares que estão presentes em todos os assassinatos que ele cometeu. Em meio à homofobia que domina a cidade de São Paulo na década de 1980, provocada pelo surgimento da AIDS, o violento assassinato de 4 homens gays choca o país. O Departamento de Homicídios da Polícia Civil de São Paulo admite que há um assassino em série à solta. Apesar de conhecerem seu padrão de comportamento, contar com fragmentos de impressões digitais e sua provável aparência física, a verdadeira identidade do homicida ainda é um mistério para os investigadores. Havia nos jornais algumas pessoas, especificamente que trabalhavam em áreas de cultura, né, e que vieram me procurar, pessoas que faziam parte do mundo gay, falando que o pessoal da noite estava preocupado, que as pessoas que pagavam garotos de programa estavam pensando 2 vezes. Na verdade, as pessoas tinham vergonha, não de admitir que eram gays e que contratavam pessoas no Parque Trianon. As pessoas tinham medo de dizer que caíram nas mãos de um monstro e que tinham sido subjugadas até a última gota de sangue. No final de 1988, a investigação dos homicídios parece esfriar. Todos os familiares de homossexuais com que nós trabalhamos, nós encontramos dificuldade. Eles sempre tiveram aversão, assim, à polícia. No caso, Antônio Giacomo, que também era um psiquiatra, né? A irmã dessa vítima colaborou muito com as investigações. Mais de 1 ano e meio depois do sangrento assassinato do psiquiatra Antônio de Giacomo, uma chamada em sua conta de telefone possibilita uma reviravolta na investigação. Licença. Essa aqui é a conta de telefone do meu irmão. A irmã apresentou aí o boleto, que seria da conta telefônica, onde constava essas 3 últimas ligações aí, e teve uma ligação que aconteceu após a morte da vítima, coisa de 45 minutos, 1 hora depois. Então foi, obviamente, o assassino que fez o uso do telefone dentro da casa da vítima. Marco, olha, chegou o relatório dos telefonemas. Tiveram origem em Bebedouro mesmo. Vamos dar um pulinho lá no terminal. Os peritos realizam um rastreamento para localizar o destinatário das chamadas. A pista os leva até a cidade de Bebedouro, a 380 quilômetros de São Paulo. Bom dia. Bom dia. Eu sou o delegado Itagiba Franco. Prazer. Doutor Marcos. Oh, prazer. A gente precisa fazer umas perguntinhas para o senhor. A partir dessa viagem, o José Reis figurou como uma testemunha. E ele fornece o nome desse rapaz que era conhecido como Pilo, vulgo Pilo. E era o nome completo, Fortunato Botton Neto. Foi aí o primeiro contato nosso com o verdadeiro nome do assassino. Fortunato Botton Neto. E você sabe me descrever essa pessoa? Como é que é o tipo físico dele? Eu sei que ele vive em São Paulo. Deixa eu ver. Acho que tem uma foto dele aqui. Posso ver?
Quando ele ligou para o seu amigo, ele acabou confessando que ele tinha feito uma besteira. E nessa investigação do Giacomo, começou a aparecer informações a respeito dele, inclusive foto, né? E já tínhamos foto dele nas mãos, só que não o localizavam de jeito nenhum. Ele viajava muito. Com a identificação do assassino, a polícia de São Paulo redobra a vigilância no Parque Trianon e em suas imediações. Através da sua identificação, nós tínhamos que brecá-lo, nós tínhamos que pará-lo, esse indivíduo, porque nós sabíamos que se ele não fosse preso, continuariam a ocorrer. Na década de 1980, a comunidade homossexual brasileira enfrenta uma situação angustiante. Em meio à homofobia gerada pela rápida disseminação da AIDS, os gays tornam-se o alvo de um assassino em série. Entre 1986 e 1989, pelo menos 4 homens são assassinados depois de ter relações íntimas com Fortunato Botton Neto, um dos criminosos mais procurados pela polícia de São Paulo na época. Era uma corrida terrível na busca desse rapaz que era conhecido como Pilo. Nós necessitávamos prender o assassino. Você não vale um centavo do que eu tô te pagando aí. Carinha. O sexo pago consensual entre pessoas adultas não tem problema nenhum. É uma questão de fórum íntimo e de arbítrio. A gente tem feito sempre uma discussão com os gays em relação às práticas sexuais, né? Para que a gente não durma com o inimigo. Meu nome é Fortunato, viu? Fortunato, viu? Hein? Cacete! Fortunato, meu nome! Fortunato, caiu! Vai pra lá! Arnaldo Vieira, que era um eletricista, estava com as mãos e os pés amarrados. Ele morreu praticamente na entrada do banheiro de sua casa. O ferimento na cabeça seria suficiente para matá-lo. Mas antes de que se esvaísse seu sangue, ainda ele sofreu um enforcamento aí com um fio de ferro dentro da casa. O Fortunato vivia numa expressão que a gente usa que é chamado pequenos expedientes. Era esse o mundo dele. Uma vida de pequenos crimes, de pequenos roubos. Girava de cama em cama. Podia ser por uma noite, podia ser por uma hora, podia ser por alguns dias. 3 anos depois do início da onda de assassinatos atribuídos a Fortunato Botton Neto, o número de vítimas confirmadas pela polícia sobe para 5. Demorou, mas chegou, né? Hein? Tudo bem. Perfumado. Beleza, hein? Começar agora? Aquilo que você gosta. Isso aí, então. Ah, sai pra lá! Sabe o que eu vou fazer? Vou contar pra sua mãe, pra sua irmã, pra sua família toda do que você gosta, ó. Você gosta de homem. Família, pelo amor de Deus, não vai contar. Vou contar sim. Não, pra que você vai fazer isso comigo? Então tá bom. Então me dá um dinheiro agora. Não tenho dinheiro. Ah, não tem dinheiro. Passa o dinheiro agora, eu sei que você tem. Você quer que eu conte? Passa logo isso aqui. Ah, tá bom, isso aqui tá bom. Ainda bem que você passou, né? Sem mentira pra mim. Não conta pra minha família. Tá bom, eu vou contar. Tá bom? Hein? Sai pra lá. Hein, sua sua Alô? Oi? Sou eu.
gente precisa se encontrar. Ele acaba extorquindo o rapaz, que era um estudante da Universidade de São Paulo. Esse rapaz, ele se tornou um refém, ou ia se tornar um refém, né? E ele acaba procurando a polícia. Fica calmo, rapaz. Vai dar tudo certo. Vamos pôr o microfone. Vê como é que tá o som aí. Ok, chefe. Tá com dinheiro? Tô. Vai lá, distrai ele. A gente já vai chegar. Vai com fé. Vai dar tudo certo. Vai com calma. Opa! Bom, trouxe a grana? Trouxe. Beleza. Tá bom. Do jeito que eu gosto, hein? Curtinho. Eu acho que a gente não precisa se ver mais também. Vai parar. Logo agora, você vai se ver toda semana. Eu acho que não. Para! Calma. Que foi? Não fiz nada. Assassino de merda! Não fiz nada. Quando você nessa filho da puta, vou te matar essa boca. Cala a boca, vagabundo que anda. Ele mancou, sabe? Ele se deixou prender, porque até então ele cuidava dos crimes dele com critério, sabe? Logo agora. Fortunato Bottom Neto finalmente é preso, depois de aterrorizar a comunidade gay de São Paulo durante 3 anos. A polícia acredita que o garoto de programa é o responsável pela morte de pelo menos 5 homossexuais entre 1986 e 1989. Com o objetivo de provar cientificamente que Bottom Neto é o autor dos homicídios, os peritos comparam os fragmentos das impressões digitais recolhidas no apartamento de Antônio Di Giacomo em 1987 com as impressões do suspeito. Através do dedo médio do Fortunato, foi feito o confronto com o material encaminhado e essas impressões se constatou tratar do Fortunato Bottom Neto. Como é que você matou o Di Giacomo? Quando ele é apresentado, que ele já está no sistema prisional, né? Que ele já está preso. E ele é levado lá à minha presença. E eu conversei com ele. O Fortunato nos ameaça, ele faz gestos, né? Como se acertaria as contas com a gente quando saísse da cadeia. Eu quero que você mostre como é que você fica. No final, filha da p... Mais um! Pisão! O juiz me nomeou para fazer a perícia porque havia uma suspeita que este indivíduo era portador de algum transtorno mental. Logo nas primeiras vezes que eu examinei, a primeira impressão foi de um indivíduo, de fato, um desequilibrado mental. Um indivíduo sem qualquer sentimento superior de piedade, de altruísmo, de compaixão. Fortunato Bottom Neto tinha prazer em matar e matava com requintes de perversidade. É um caso clássico de psicopatia. Vem dançar também, sou eu que danço, cacete! Vai dançar também! Vem lá pensando nisso, safado! Vem! Calma! Eles são doidos! Sou gay! Depois do crime, ele tomou banho, se trocou, usou as roupas da vítima. Esses indivíduos também são conhecidos como fronteiriços.
Ou seja, são indivíduos que ficam na fronteira entre a normalidade mental e a loucura. A história da vida do Boto é muito confusa. Ele é um garoto que foge de casa ainda muito jovem. Ele fugia e ficava muito tempo fora de casa. Ele fica muito vulnerável na rua. Ele chegou a contar que aos 8 anos ele tinha sido violentado por um caminhoneiro. Vamos! Vem! Vai ser pior pra você! Vem! Fica quieto! Fica quieto! Vai ser pior pra você! Cala a boca! Fica quieto! Fica quieto! Vai ser pior pra você! Por isso que ele tinha raiva das pessoas mais velhas e ele matava. Quando eu estive a primeira vez com Fortunato Botton Neto na cadeia, ele falava que ele era um revoltado. Revolta, raiva, ódio por ter sido abusado. Fortunato Botton Neto falava assim: eu cumpri as vontades deles, né? Eu faço o que me pedem. Matar é como chupar um sorvete. Acabou, acabou. Ele era um deformado sexual. Na verdade, ele tinha uma tendência homossexual desde tenra idade, e isso se manifestou e ele se prostituía com outros homossexuais. A conclusão psiquiátrico-forense é que este era um indivíduo portador de perturbação da saúde mental e, portanto, existia nexo causal entre o delito e a deformidade mental dele, e isto levava diretamente à semi-imputabilidade. Fortunato Botton Neto é acusado formalmente pelos homicídios de 7 homens. Mas, devido a seus distúrbios mentais, recebe uma pena reduzida de 8 anos de prisão. O Fortunato Botton Neto, ele tinha tudo para se dar bem na vida. Era um rapaz bonito, elegante, de boas maneiras, e que jogou tudo pelo abismo. E ele descobriu alguns anos depois na cadeia o fato de ter pegado AIDS de uma das vítimas. Uma das grandes raivas dele, emagreceu, morreu praticamente desfigurado. Vamos você!